Infelizmente, a justiça não é perfeita e muitos criminosos acabam saindo ilesos de seus crimes. Por outro lado, existem pessoas que não fizeram nada de errado e foram condenadas. Você já pensou como deve ser ficar décadas atrás das grades sendo inocente? Eu sou Ivan Lima e vou te mostrar casos de pessoas que foram condenadas injustamente e só depois de anos conseguiram provar sua inocência. O caso de Ed Boden. Ed Boden foi preso em 1994, acusado de homicídios envolvidos em tráfico de drogas. Ele sempre alegou ser inocente e afirmava que o seu julgamento foi feito de forma injusta, sem que sua defesa pudesse ser feita de forma completa. Finalmente, em 2016, após ficar 22 anos preso, Ed Boden foi libertado. A justificativa dada pela Justiça foi a de que o julgamento feito em 1994 estava repleto de erros jurídicos e, por isso, todas as acusações foram retiradas. Além disso, ficou comprovado que, no seu caso, testemunhas cruciais que poderiam provar a sua inocência, oferecendo inclusive um álibi, foram ignoradas no primeiro julgamento. Apesar de ter demorado muito tempo, finalmente a justiça foi feita. Glenn Ford foi condenado em 1984, acusado de ter matado uma mulher chamada Isadore Roseman, que tinha 58 anos de idade. A mulher foi encontrada morta em uma joalheria. De acordo com a autópsia do caso, ela foi assassinada com um tiro de calibre 38. Como ele não tinha dinheiro para poder pagar um advogado, o Estado providenciou a sua defesa. Mesmo assim, Glenn foi condenado à morte, mesmo sem ter uma arma o ligando ao crime, e boa parte das informações que o acusavam foram apresentadas incompletas e, por vezes, eram conflitantes. Porém, os seus representantes conseguiram fazer com que a execução da sua pena de morte fosse adiada. E repetiam esse feito sempre que estava perto de ser cumprida a execução. Em 2000, começou a pairar no ar a suspeita de que, talvez, as investigações e todo o julgamento envolvendo Glenn tenham sido conduzidos de forma errada. As evidências do caso passaram a ser colocadas em xeque e foram aos poucos sendo questionadas. No começo do ano de 2014, veio à tona a informação de que um homem chamado Jake Robinson, que havia sido indiciado juntamente com Glenn no começo do processo, admitiu ter matado a mulher. Depois disso, ele acabou sendo libertado no mês de março do mesmo ano. Para você ter noção de como sua vida foi destruída, além de todo o tempo perdido por ficar na prisão de forma injusta e diante da completa falta de convívio com seus amigos e familiares, tudo o que Glenn tinha ao sair da cadeia cabia em apenas 2 caixas de papelão. Sua conta no banco tinha 24 centavos. Mesmo assim, ele estava aliviado por estar livre após 30 longos anos de prisão. Infelizmente, ele não pôde curtir muito a sua liberdade, conquistada após tantos sacrifícios. Glenn acabou morrendo logo depois de respirar mais uma vez o ar de liberdade, no dia 29 de junho de 2015. 40 anos de prisão. No dia 19 de maio de 1975, Wiley Bridgeman e seu irmão Ronnie estavam com um amigo chamado Rick Jackson, na cidade americana de Cleveland. Mesmo não tendo nada a ver com a história, os 3 foram presos pelo assassinato do empresário Harry Franks, pois morava na mesma região em que o crime foi cometido. Até podemos pensar que, sem nenhum tipo de prova, o trio conseguiria escapar das falsas acusações. Só que um menino chamado Ed Vernon, que tinha 12 anos quando o crime ocorreu, afirmou que havia visto os 3 homens matarem o executivo. O seu testemunho foi fundamental para a condenação do trio. Ficou decidido que eles, Ronnie, Wiley e Rick, seriam executados por um crime que não cometeram. Em 1977,
os três conseguiram fazer com que suas sentenças capitais fossem reduzidas para prisão perpétua. Mesmo assim, eles falavam que eram inocentes e que estavam presos de forma injusta. Décadas depois, após uma reportagem de uma revista onde se apontavam os vários erros da condenação dos três, o caso foi reaberto. Rony, inclusive, foi liberado após um perdão da justiça. E em 2013, houve uma reviravolta que chocou todo o país. A testemunha principal do caso, Ed Vernon, agora um homem que havia dito que viu os três homens matando o executivo, veio a público dizer que o seu testemunho foi falso. Ele afirmou que havia sido pressionado a mentir e, como era muito jovem, ficou com medo de que algo ruim pudesse acontecer com ele ou com uma pessoa próxima. Portanto, com essa confissão e também as demais evidências de que o trio era inocente, os três homens foram inocentados. O julgamento de Rony foi o último deles. Um pouco antes de dar a sentença de que era inocente, a juíza afirmou que os três envolvidos sofreram uma terrível injustiça e que lamentava tudo isso. Todo o caso foi coberto de perto pela imprensa e teve uma grande repercussão no país. Anos depois, os três homens receberam indenizações milionárias do Estado como forma de compensação por ficarem quase 4 décadas presos injustamente. Charles Ray Finch. Mas talvez nenhuma das histórias teve um sofrimento tão longo quanto a que eu vou te contar agora. Em fevereiro de 1976, Richard Haloman, que era dono de um posto de gasolina em uma pequena cidade no estado da Carolina do Norte, foi morto no que foi considerado uma tentativa frustrada de assalto. Uma testemunha chamada Lester Jones, que trabalhava no estabelecimento onde tudo aconteceu, declarou que o assalto teria sido realizado por 3 pessoas, sendo que todas elas se tratavam de homens negros. A pessoa que especificamente matou o dono do posto estaria com um casaco grande e comprido. Em um dado momento, teria puxado uma espingarda e atirado. A testemunha afirma que só conseguiu se salvar porque conseguiu se esconder embaixo de um balcão, que ficava na loja de conveniência do posto. Um outro detalhe importante é que em nenhum momento ela realmente chegou a ver a arma. A testemunha somente ouviu o tiro e supôs ter sido de uma espingarda. A polícia foi avisada do que aconteceu e começou a procurar pelos suspeitos na região. Em um dado momento, eles pararam o carro. Este era o carro que estava sendo dirigido por Ray Finch. Ele atendeu às demandas da polícia e deu autorização aos policiais para que o seu carro fosse revistado por eles. Durante a revista, foi encontrado um cartucho de espingarda. Por conta disso, ele acabou sendo preso e levado à sede da polícia. De forma quase que inacreditável, a polícia pediu para que Finch utilizasse um casaco longo. Assim, quando ele o colocou, junto com outros suspeitos alinhados em uma parede, foi pedido para que a testemunha identificasse o criminoso. Não deu outra. Confusa e assustada com tudo o que tinha acontecido, a testemunha acabou apontando Finch como a pessoa que havia atirado no dono do posto de gasolina. Mesmo tendo um álibi bastante consistente e 3 testemunhas, confirmando que ele não estava no posto de gasolina na hora do crime, Finch foi condenado. Ele foi condenado à morte, já que naquele tempo, no estado de Carolina do Norte, era obrigatório que isso ocorresse. Para sua sorte, no ano seguinte, a lei foi considerada inconstitucional e sua pena foi amenizada para prisão perpétua. De acordo com muitos especialistas, Finch teve muita sorte pelo fato de que a lei foi considerada inconstitucional. Caso contrário, ele seria morto, sem poder provar que não fez nada de errado. Obviamente que ao longo de todo o tempo em que permaneceu preso, Finch se declarou inocente. Ao saber do seu caso, um grupo de advogados e estudantes de direito que faziam parte de uma organização denominada o Wrongful Convictions Clinic, decidiram agir para tentar libertar o preso. Eles passaram ao todo 20 anos até conseguir libertar Finch.
De acordo com a organização que ajudou Finch, vários pedidos de revisão do caso foram negados pela Justiça ao longo do tempo, mesmo com evidências de que o primeiro julgamento foi mal feito. Porém, em 2013, foi feita uma revisão da autópsia. Nela, ficou constatado que o tiro não foi de uma espingarda, como havia relatado a vítima. O tiro teria partido de uma pistola. Um outro ponto totalmente absurdo e que não foi divulgado pelas investigações foi o fato de que as cápsulas encontradas na própria cena do crime não tinham nada a ver com a que foi encontrada no carro de Finch. Finalmente, no dia 23 de maio de 2019, após 43 anos preso injustamente, Finch finalmente saiu da cadeia e voltou a ser um homem livre aos 81 anos de idade. A saída foi extremamente emocionante. Debilitado por conta de um derrame que sofreu, Finch saiu numa cadeira de rodas. Mesmo assim, vários parentes o receberam do lado de fora, felizes por tê-lo de volta. Ray Finch se tornou a pessoa condenada à morte nos Estados Unidos a ficar mais tempo na prisão e depois conseguir provar a sua inocência. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, até a próxima!